Boa noite a todos. Hoje estamos realizando mais uma palestra da Quarentena Ambiental sobre educação ambiental e sociedade, com o Dr. Rodolfo Figueiredo. Ele possui mestrado e doutorado em Ecologia pela Unicamp e é professor do Departamento de Ciências Ambientais e atua na área de educação ambiental. As perguntas devem ser feitas durante a live e serão respondidas ao final da palestra. O formulário de presença para emissão de certificados está disponível na descrição do vídeo e todos os certificados ficam disponíveis no Drive, que o link está na descrição, junto com o formulário de presença. A apresentação ficará disponível no Drive também, e também o vídeo fica no canal do YouTube. Boa noite, Rodolfo. Fique à vontade. Boa noite, Gabriele. Gostaria de agradecer o convite da Quarentena Ambiental, um evento de grande relevância que está nos motivando e mobilizando ao longo desse período em que estamos em afastamento social. E aí, oportunidade única para refletir sobre diferentes assuntos e aspectos relacionados ao ambiente, né? Então, gostaria de dar os parabéns a toda a equipe organizadora. Coloco aqui em nome da Silvia de Jesus, que me ajudou bastante no aceite a esse momento aqui, que espero seja de uma relevância, né, para a nossa reflexão coletiva sobre as questões ambientais, né, e como toda essa interdependência que temos, seres humanos, os demais seres que conosco compartilham o planeta, os aspectos ambientais do planeta e mesmo aspectos do próprio universo, que toda essa interdependência nós consigamos compreender cada vez mais e agir em prol da sua sustentabilidade, né, ao longo do tempo. Eu preparei uma pequena apresentação para basear essa reflexão, e aí gostaria de compartilhar ela com vocês, e depois, então, a gente fica livre para dialogar um pouco sobre algumas questões. Não é? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Gabriele, está tudo certo com ela? Vocês estão vendo, Gabriele? Bom, espero que sim. Eu não compreendi, tá certo? Bem, então, a ideia é a gente conversar um pouco agora à noite sobre educação ambiental e sociedade. Então, meu local de fala é de um grupo de estudo e pesquisa em educação ambiental, do qual participo há alguns anos. É um grupo que foi constituído na Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos, pela professora Aide Torres de Oliveira e pela professora Amadeu Logarese, e que me constituíram, me formaram dentro desse campo da educação ambiental. E atualmente o GEPE está ligado ao Departamento de Ciências Ambientais, que é onde eu atuo profissionalmente. O plano para a minha fala aqui vai ser, inicialmente, uma breve síntese sobre o surgimento da educação ambiental como política pública em nível mundial, seguido também de uma breve síntese sobre o surgimento da educação ambiental como política pública em nível nacional, em nível estadual, e aí eu vou falar só do estado de São Paulo, e em nível municipal eu vou falar só especificamente do município de São Carlos, aqui no estado de São Paulo. Aí depois uma breve indicação de 2 desafios atuais para o campo da educação ambiental,
e finalizar com uma breve apresentação de atuação educativa ambiental de uma comunidade no município de São Carlos, São Paulo. Ou seja, falas bem breves para dar realmente uma possibilidade maior da gente interagir depois. Bom, então começamos com essa breve síntese sobre o surgimento da educação ambiental como política pública em nível mundial. Existe toda uma trajetória da questão ambiental nas sociedades humanas, e particularmente no Ocidente, ela é bem estabelecida, né? Mas a gente pode pensar, digamos assim, que um evento chave inicial possa ser esse evento que ocorreu em 1972, foi organizado pela ONU, que foi a primeira conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento, que foi realizado na cidade de Estocolmo, na Suécia. Nesse evento, há o reconhecimento, então, da educação ambiental como uma nova área de conhecimento e de atuação, dentre outras questões em relação às questões ambientais, né? A educação ambiental surge aí, especificamente. E aí ela estabelece, né, nessa convenção, né, nos documentos que a seguiram, estabelece que a educação ambiental ela deve abranger todos os níveis de educação, ou seja, uma educação que vai ser integrada na escola, nas escolas, em todos os níveis educacionais, mas também na comunidade, né? Uma educação ambiental que a gente fala que é formal, por estar dentro da escola, e não formal, por estar nas comunidades. Logo a seguir, né, alguns anos depois, em 1975, a Unesco ela promove o Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, na cidade de Belgrado, na Sérvia. E nesse evento, então, a educação ambiental é vista como uma possibilidade muito importante para uma atuação holística, né? E que essa atuação ela deve envolver essa atenção, né, tanto ao meio natural como ao meio artificial, né, e abranger todos os fatores que neles atuam, seja fatores ecológicos, econômicos, políticos e culturais. Então, uma educação ambiental que tem uma amplitude, né, de visão e de atuação. E o objetivo, então, da educação ambiental seria formar os indivíduos conscientes da importância do meio ambiente na preservação da própria espécie humana neste planeta. Seguindo, então, a gente tem em 1977 a primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, que ocorreu em Tbilisi, na Geórgia, e foi promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Este evento ele reafirma o que já foi falado, né, e discutido nas versões anteriores, nos eventos anteriores. No entanto, ele dá uma especificidade. Ele diz que a educação ambiental deveria se basear na ciência e na tecnologia, e estar voltada particularmente para a resolução de problemas ambientais, no âmbito ambiental. E que a educação ambiental, então, deve ser inserida na educação formal, ou seja, na educação escolar, a fim de construir as habilidades para a tomada de decisões no âmbito ambiental. Então, uma formação mais específica dos estudantes para essa construção de habilidades na resolução de problemas, e baseado na ciência e tecnologia. Bom, essa foi a breve síntese da questão ambiental em termos de políticas públicas mundiais. Agora eu vou fazer uma breve síntese também sobre o surgimento da educação ambiental como política pública aqui no Brasil. Então, o que a gente tem é, logo no início da década de 1980, uma promulgação da Lei 6.938, em 1981, que constituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Uma lei muito avançada e que trouxe vários pontos relevantes no que concerne ao meio ambiente, né? E no artigo 2º
dessa lei, o inciso 10, estabelece a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Então, essa lei, ela acolhe o que está sendo em nível mundial, sendo estabelecido, né, e conversado para a educação ambiental e coloca na forma de lei. Alguns anos depois, em 1987, o Conselho Federal de Educação, ele tem um parecer indicando a necessidade da introdução da educação ambiental nas escolas. E aí, então, foi uma primeira ideia, assim, de que realmente a educação ambiental deveria ser uma temática a ser trabalhada nas escolas, e depois teve toda uma discussão de como seria, se por meio de uma disciplina específica, ou por meio de o que depois se constituiu, né, uma atuação transversal dentro do currículo, né. E aí, finalmente, em 1988, a nossa Constituição Federal, ela, no artigo 225, ela acolhe todas essas ideias e essas resoluções e leis anteriores, e ela diz, no artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí, no parágrafo 1º, ela coloca que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. E aí, no inciso 6, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, a nossa Constituição Federal, ela reconhece o campo da educação ambiental e ela indica que a educação ambiental, ela é algo a ser trabalhado em todos os níveis, seja na educação formal, na educação não formal. Em 1992, nós temos a famosa Rio 92 ou Eco 92, né? A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esse foi um evento de grande relevância, impacto mundial, e aqui no Brasil também, mas ele foi constituído, na verdade, de dois eventos paralelos. O evento que se denominou Cúpula da Terra, que é a reunião de todo representante de quase todos os países do mundo, e nesse evento, a Cúpula da Terra, foi construída uma agenda de ações, né, para o que viria a ser o século XXI, né, que nós já estamos. Então, ele foi chamado de Agenda 21. E o evento, o outro evento que ocorreu paralelamente, foi o Fórum Global de ONGs, no qual foi constituído, já estava sendo construído, né, a muitas mãos, mas ele foi estabelecido, então, nesse Fórum Global, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Então, dois documentos de grande importância, grande relevância, foram produzidos na Eco 92. A Agenda 21, os países participantes assinaram esse programa de ação. É um documento que tem 40 capítulos, né, e foi, como se fala, uma tentativa abrangente de promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento, denominado desenvolvimento sustentável. E aí, então, a ONU e esses órgãos mundiais, eles vão na direção, né, desse conceito, né, do desenvolvimento sustentável como algo a ser buscado por todos os países, e nisso vai inserir, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho, vai remodificar um pouquinho
à questão da educação. No capítulo 36, né, esses 40 capítulos, o 36 trata justamente, então, da promoção do ensino, da conscientização e do treinamento. E aí ele indica 3 áreas de programas. Uma reorientação do ensino no sentido do desenvolvimento sustentável, o aumento da consciência pública e a promoção do treinamento. Então, neste momento, a ideia é ter uma reorientação da educação ambiental para uma educação para o desenvolvimento sustentável. Então, foi esse o sentido que a gente percebe para que a educação ambiental passe a focar mais a questão do desenvolvimento sustentável do que outras visões mais holísticas, digamos assim, né? Mas, paralelamente, a gente tem o tratado. Então, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, a REBEA, que é a que organiza, digamos assim, todos os pontos da rede de coletivos de educadores ambientais, educadoras ambientais no Brasil. Ela diz o seguinte, que o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global foi gerado num processo mundial de consulta e nasceu na Jornada Internacional de Educação Ambiental, durante o Fórum Global paralelo ao Rio 92. O tratado dá a identidade da educação ambiental que vivemos, uma educação ambiental política e transformadora pela construção de sociedades sustentáveis. Então, nesse evento que também ocorreu na Rio 92, há um posicionamento que reafirma a educação ambiental, reafirma o campo da educação ambiental como aquele campo que vai possibilitar que a atuação dos seres humanos seja uma atuação realmente transformadora e unificadora no planeta, né? E aí a ideia não é estar focado no desenvolvimento sustentável, mas sim em sociedades sustentáveis, sociedades que consigam abranger toda a sua e fortalecer toda a sua história cultural, a sua história de relação com os seres humanos entre si naquela sociedade e dos seres humanos com os outros seres do planeta e os próprios fatores abióticos do planeta. E aí, então, a definição da educação ambiental no tratado é: consideramos que a educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e diversidade. Isso requer responsabilidade individual e coletiva, em nível local, nacional e planetário. Então, a educação ambiental no tratado, ela continua com esse aspecto holístico, com esse aspecto amplo, e que ela traz uma série de pontos de grande importância, e particularmente, que me chama bastante atenção, é essa questão da interdependência. Então, ela vê que todos os seres humanos, não humanos, e todos os aspectos que estão presentes no nosso planeta se apoiam um no outro. Somos interdependentes, não somos isolados, né? E aí, então, a diversidade, ela é grandemente valorizada e temos a nossa responsabilidade individual e como coletivos em todos os âmbitos, global, nacional, planetário, para
fazer com que essa educação ambiental ela seja efetivamente realizada. Bem, continuando então nossa jornada histórica, em 1993, logo depois da Rio 92, então, é apresentado na Câmara dos Deputados um projeto de lei para estabelecer uma política para a educação ambiental no Brasil. É o projeto de lei 3792 de 93. Esse projeto foi discutido, então, e finalmente, em 1999, ele foi transformado numa lei ordinária, a 9795, e que, então, estabeleceu, através também, regulamentado pelo decreto 4281 de 2002, estabeleceu a Política Nacional de Educação Ambiental no nosso país. Então, é essa política que nos anima, digamos assim, em termos legais, né? É ela que dá esses direcionamentos e que apoia as ações em termos legais da educação ambiental no nosso país. Então, olhando um pouquinho mais de perto, assim, para alguns pontos dessa lei, né, fica o convite para vocês verem ela na íntegra, né? Mas quais seriam os objetivos expostos ali na Política Nacional de Educação Ambiental? O objetivo de desenvolver uma compreensão integrada no meio ambiente, nos seus aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Democratizar as informações. Estimular e fortalecer a consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. Incentivar a participação individual e coletiva. Estimular a cooperação entre regiões do país, fomentar e fortalecer a integração entre ciência e tecnologia e fortalecer a cidadania e a solidariedade. Isso é lei. As diretrizes, então, da educação ambiental da política são o desenvolvimento de atividades desenvolvidas na educação em geral, na educação escolar, a capacitação de recursos humanos, o desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações, a produção e divulgação de material educativo e acompanhamento e avaliação dessas atividades. E, finalmente, os princípios básicos indicados na lei, na política nacional, são o princípio do enfoque humanístico, sistêmico, democrático e participativo, a concepção do meio ambiente na sua totalidade, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo, a permanente avaliação crítica, a articulação das questões locais, regionais, nacionais e globais, e o reconhecimento a respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Então, são alguns aspectos que estão na lei. E aí, especificamente aqui para o estado de São Paulo, em 2007, nós temos o estabelecimento da Política Estadual de Educação Ambiental. Foi através do projeto de lei 749 de 2007, que foi transformado na Lei 2.780 de novembro de 2007. Foi regulamentada mais recentemente. O decreto de regulamentação é de 2018. E, nesse decreto de regulamentação, ele instituiu a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. Nessa Comissão Interinstitucional, existe uma série de órgãos e de representações, representados por pessoas, inclusive temos a representação nele de pessoas ligadas à nossa Universidade Federal de São Carlos. Aqui no município de São Carlos, em 2008, teve a constituição do Programa Municipal de Educação Ambiental, PROMEA, que ele foi, então, estabelecido através de uma resolução do CONDEIMA, e também, nesse ano de 2008, a Lei 14.795, que instituiu a Política Municipal de Educação Ambiental. Também a regulamentação dessa política ocorreu mais recentemente, foi em fevereiro do ano passado, e aí
nesse decreto de regulamentação, ocorre a criação do Conselho Gestor de Educação Ambiental do município de São Carlos. E também nesse Conselho Gestor, várias pessoas estão atuando, né, há muito tempo aqui na educação ambiental do município, e também temos a felicidade de ter pessoas ligadas nesse grupo inicial, né, que se formou, digamos assim, de membros, né, do conselho, de professores da UFSCar. Muito bem. Bom, passamos pela essa breve caminhada histórica no mundo e no Brasil, para a constituição das políticas de educação ambiental, e agora vamos falar brevemente de 2 desafios atuais que estão postos no campo da educação ambiental. Em 2015, a ONU lançou uma nova agenda de desenvolvimento. Então, nessa nova agenda, ela estabeleceu 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, ou 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS. E dentre esses 17, que abrangem uma série grande, né, e ampla de atuações e de questões ambientais, a gente tem o objetivo número 4, e que fala sobre a questão da educação, né, e o ponto 4.7, né, o item 4.7 desse objetivo até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável, e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura da paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Então, a educação ambiental ela tem vários matizes, né? Várias dimensões e vários direcionamentos. Então, vários colegas que atuam na educação ambiental, eles veem esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis como pontos interessantes e importantes para serem trabalhados em ações educativas ambientais. E aqui, então, existe aqui vários, né, nesse item 4.7, várias temáticas aqui que podem ser abordadas, né, para aprofundar, então, essas questões importantes, né, para a humanidade e, segundo a ONU, para o desenvolvimento sustentável. O outro desafio, ele ocorre mais recentemente, agora em 2020. Ele é um desafio que foi lançado por um grupo de educadoras e educadores ambientais latino-americanos, que é denominada a perspectiva R da educação ambiental. E aí se diz, então, que a educação estabelece, né, que a educação em termos de pandemia reivindica a necessidade de retornar coletivamente a uma nova cultura da terra, com T maiúsculo, da terra, com T minúsculo, e dos territórios da vida, da governança, que energiza e responde localmente à realidade global. Que acredite no encontro de conhecimentos populares, acadêmicos e tradicionais, em diálogo com as realidades dos territórios, onde o tecido social é fortalecido pela reflexão crítica e ação responsável, no âmbito de uma ética ambiental, para entendê-los e transformá-los. Então, vários colegas da educação ambiental, que atuam dentro do campo da educação ambiental, eles veem possibilidades muito importantes, interessantes, relevantes dessa perspectiva R, né, de ter uma atuação em que você traga, né,
uma forma diferente, né? Traga uma forma diferente de ver as relações humanas entre si com os outros seres, mas é uma relação nova que, na verdade, é um retorno a culturas que já entre nós existem, né? Culturas tradicionais, de povos tradicionais, originários, que mantiveram por muito tempo uma relação harmônica e uma relação de trocas benéficas com o ambiente e que podem estar nos ensinando muitas coisas neste momento em que nós precisamos ter uma atuação, né, mais transformadora, digamos assim, para que possamos estar no planeta, né, a nossa espécie. Bom, é isso, né, os 3 tópicos anteriores, e agora vamos para o último tópico, que é essa breve apresentação da atuação educativa ambiental de uma comunidade no município de São Carlos. E para exemplificar, então, essa atuação educativa, eu trago as informações presentes neste livro. É um livro denominado Ecologia, Educação Ambiental e Participação Comunitária. É um livro que está disponível para empréstimo nas bibliotecas da UFSCar, de Campos São Carlos, Sorocaba e Araras, e também disponível para aquisição no site da editora. Bem, o que diz essa história? Né? A história diz que em uma área urbana do município de São Carlos há um fragmento de floresta semidecídua. Um dos fragmentos, talvez o único fragmento de floresta semidecídua existente na área urbana neste município, né? E aí, este fragmento, ele há muito tempo vem sendo cuidado pelos moradores que residem no entorno deste fragmento florestal urbano, né? E esses moradores e moradoras do bairro, eles unidos numa associação de moradores, eles acabaram por tomar conta, digamos assim, né? Cuidar desta área, né? E atuando, né? Então, ela vem desde a década de 1980, sendo cuidada, reflorestada, enriquecida, né? Com seus elementos verdes, né? Vegetais, e que aí, obviamente, atraem também vários elementos da fauna. E esse fragmento foi sendo cada vez mais conhecido pela população do município e se tornou um espaço educador ambiental, né? Onde as pessoas elas podem ter contato com o ambiente e também contato umas com as outras, né? Próximo desse local, desse fragmento, havia uma área que ainda não estava habitada por seres humanos, à beira de um córrego, que regularmente sofria de queimadas, que tinha uma vegetação constituída mais por gramíneas. E aí os moradores deste bairro, já que cuidavam do outro bosque, eles resolveram fazer uma ação prática e transformar a realidade desse local, né, à beira deste córrego. E aí teve um trabalho árduo de plantio comunitário, né? Foi feito às várias mãos, em diferentes momentos, né? E essa área que antes era uma área só composta por gramíneas, que recebia queimadas regulares, sofria queimadas regulares, acabou se transformando numa área florestada. E resultou, então, na criação de um bosque. E esse bosque ele foi reconhecido pelo poder público municipal. E aí, então, quando essas árvores cresceram, estavam mais fortes, foi constituída, então, uma trilha ecológica que passava no meio deste bosque
e tinham vários pontos de interesse, digamos assim, paisagístico, ambiental e mesmo social, que eram tocados, né? Então, essa trilha ecológica foi ampliando as possibilidades de encontro das pessoas com a natureza e umas com as outras. Esses dois bosques, então, que estão próximos uns dos outros, passaram a receber visitantes de outras comunidades e se tornaram uma referência para a educação ambiental no município. E aqui tem um evento, né, que ocorreu em 2016, chamado Ambiente-se nos Bosques, que promoveu uma série de ações de educação e sensibilização ambiental nesses dois bosques urbanos. E isso ocorre até hoje. Em 2016 teve o primeiro, depois teve o segundo, e em agosto do ano passado foi a terceira oferta desse evento Ambientes nos Bosques. Então, com várias atividades de trilhas, oficinas, hortas, jogos, rodas de conversa, espaços múltiplos para interação entre os seres humanos entre si, né, as pessoas entre si, e delas com a natureza. Então, esses bosques se tornaram espaços educadores ambientais muito importantes, mas também acabaram por se tornar locais para a formação de educadores e educadores ambientais. Então, temos aqui esse curso de formação em educação ambiental para monitores e monitores do bosque, Santa Marta, que ocorreu em 2016. Foi um evento de grande interesse, assim, importância, que formou várias pessoas, de vários educadores e educadores ambientais, né? E aí as comunidades presentes na microbacia em que esses bosques estavam, acabaram por, como tinham várias outras ações que eram feitas, né, em outros bairros que não aqueles do bosques, mas que também eram ações importantes na área ambiental, elas acabaram se conversando e acabaram se juntando, e ocorreu a formação de uma associação. Essa associação se denomina Veredas Caminho das Nascentes. E essa associação, ela teve uma série de atuações, uma primeira delas, né, foi como seria o logotipo da associação. Então, foi feita toda uma mobilização de estudantes, de crianças, adolescentes das escolas públicas presentes na microbacia, naquele córrego que a gente falou no início, né, aquele córrego que precisava ser revitalizado, digamos assim, né, com sua mata original de entorno. Essas crianças e jovens, eles fizeram uma série de desenhos, né, de propostas, de logotipo, e aí um deles foi escolhido, né. Aqui estão os vários desenhos dispostos ali no bosque, no dia em que foi, então, anunciado que foi escolhido este logotipo para a Associação Veredas. E a associação, então, passou a mobilizar toda essa atuação na área de educativa ambiental nos bosques, mas começou a mobilizar diversas instituições de ensino, pesquisa e extensão presentes no município, agora não só pensando nos bosques, mas pensando de uma forma mais ampla, né, em toda a microbacia urbana, né, daquele córrego. E aí, então, você tem a Constituição, né, ocorreu o primeiro seminário da microbacia, do córrego Santa Maria do Leme. Então, a sua atuação, né, dessa associação, mobilizando várias instituições presentes no município, né? Isso ocorre até hoje. Então, a gente teve aquele primeiro evento, vou voltar para... foi em 2012, e tivemos o mais recente, que já foi o 6º seminário, que ocorreu o ano passado, em novembro do ano passado. E aí você tem também aqui a imagem da apresentação inicial desse evento que ocorreu no município, continuando a mobilizar uma série de
parceiros, tanto do poder público, como de outras organizações não governamentais, como de instituições privadas, né? Então, um espaço de diálogo muito aberto e amplo. Bom, aqui a gente encerra a apresentação, então, dessa experiência, né? E aí eu gostaria de dizer o seguinte, que essa breve apresentação da atuação educativa ambiental de uma comunidade é uma homenagem a duas grandes pessoas, ambientalistas e educadores ambientais, Benjamin Mathiase e Christian Julius Voss, em memória. Grato por terem feito tanto por nós e por terem deixado tanto para nós continuarmos. Professor Benjamin Mathiase, Christian Voss, que nos deixou há algum tempo. Aqui fica nossa homenagem e agradecimento a vocês. E vamos continuar. O professor Benjamin ainda está conosco, né, atuando. Vamos continuar levando adiante isso que vocês plantaram. Então, agradeço a paciência de vocês, que assistiram até agora, a generosidade de vocês para comigo, de estarem aqui. E nos veremos novamente daqui a alguns dias para contar e construir novas histórias. O segundo encontro intermunicipal de educação ambiental, que vai ocorrer no município de São Carlos, mas como ele vai ser transmissão, né, como essa palestra aqui, uma transmissão aberta, né, virtual, então estão todos convidados mesmo para no dia 20 de novembro estarmos juntos, que é o último dia da jornada de gestão e análise ambiental da UFSCar, para conversarmos mais sobre isso. Até lá. Obrigada pela palestra, Rodolfo. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira é a da Patrícia. Ela disse: Rodolfo, muito obrigada por essa fala tão esclarecedora e necessária. Quais motivos você vê para o distanciamento das pessoas do ambiente natural? E como você acha que uma reaproximação é possível? Puxa vida, Patrícia, muito obrigado por expor isso, né? Que realmente eu acho que essa é a reflexão que todos nós temos que fazer, né? Tanto individualmente, como nos nossos grupos, nos nossos coletivos, né? Seja onde for, seja no grupo de atividades físicas, seja no grupo de atuação, em alguma comunidade, alguma igreja, em todos os lugares, né? Por que que nós nos distanciamos do ambiente natural? E aí, eu acho que talvez venha também junto. Por que que nós nos distanciamos das outras pessoas, né? Por que esse individualismo, ele impera, né? Por que nós achamos que separados somos mais? Por que que nós achamos que somos independentes de tudo, né? Por que que não conseguimos perceber que nós, na verdade, somos dependentes de todos e de tudo, né? Basta olhar, né? Basta olhar para eu estar aqui, para você, Patrícia, estar aqui, para todos nós estarmos aqui. Dependemos de muitas e muitas e muitas e muitas outras pessoas. Quando éramos bebês, que a gente não sabia se cuidar, não sabia sobreviver, quantas pessoas nos ajudaram a sobreviver? Se não fossem elas, a gente não estaria aqui. Para eu estar aqui falando, eu tive que almoçar, né? E ao longo de toda a minha vida, eu tive que me alimentar. Quais plantas proporcionaram esse alimento para mim? Quais animais proporcionaram esse alimento? Quais pessoas precisaram cultivar essas plantas? Quais pessoas precisaram transportar, beneficiar, chegar até mim? Sou um sujeito urbano, né? Que não produz o meu alimento, eu preciso de outras pessoas para produzir. E aí eu falo que eu não dependo delas,
que eu não dependo das plantas, que eu não dependo dos animais, que eu não dependo do clima, que eu não dependo da água, né? Então, eu acho que é uma reflexão muito pertinente, né? Eu acho que a gente pode ficar aqui bastante tempo conversando, né, Patrícia? De pensar como que se constituiu toda a modernidade aqui no Ocidente. Então, a gente vai lá, os filósofos René Descartes, Francis Bacon, que fizeram toda uma forma de pensar que nos afastou, né, um dos outros, da natureza. E essa forma de pensar, ela foi muito bem recebida, né, na modernidade e no sistema socioeconômico que surgiu nessa modernidade, né, e que quase que hegemônico hoje em dia em todo o planeta. E que a gente percebe, então, que existem problemas, né? Se estivesse tudo bem, né? Se fossem umas ideias ótimas, estaria tudo bem, né? Mas eu acho que talvez não esteja, né? Tão bem assim. Então, acho que é uma reflexão necessária. O que fazer, Patrícia, você fala, né? Isso é muito legal, né? Então, assim, vamos refletir, mas vamos para ação, né? O que fazer? Eu penso que a possibilidade que nós temos é nos juntarmos, né? Em grupos, em coletivos que tenham ideias similares para fazer algumas ações, que tenham ideias diferentes, que possamos inovar algumas outras ações, mas particularmente precisamos testar, estar juntos, testar, né? Eu posso conviver com outras pessoas, eu posso estar junto com elas para fazer ações que redundem em benefício para nós mesmos, para as outras pessoas, para as outras espécies que nos compartilham o planeta e para, né, toda esse conjunto, né, de vida que nos sustenta e que nos forma, na verdade, né? Nós não somos, né, como diz o tratado, nós somos profundamente interdependentes uns dos outros. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Rodolfo. Nossa próxima pergunta é do Luciano. Professor Rodolfo, muito prazer em ouvir sua fala. Sobre a base da educação ambiental, com base na ciência e tecnologia, gostaria de pedir que você comentasse um outro aspecto. Como você vê a importância das religiões na educação ambiental? Há possibilidades interessantes nesse sentido, considerando a formação dos valores, da moral e da ética? Muito bem, professor Luciano. Agradeço muito também, né, essa sua pergunta, porque ela me faz refletir algo que está sendo cada vez mais importante atualmente, assim, nas minhas reflexões pessoais. E eu penso que para muitas pessoas está se tornando também algo evidente. Que assim, se tivermos toda uma trajetória ocidental, como na reflexão anterior, junto com a Patrícia, de que nós tivemos uma filosofia de implantação do individualismo, né, muito forte, e que isso reflete no nosso sistema socioeconômico. A hora que nós vamos pensar alternativas a isso, nós precisamos olhar outros modelos. E a humanidade já tem outros modelos, né? Nós temos as sociedades tradicionais, nós temos as sociedades originárias, né? Muitas etnias que temos no mundo, né? E no Brasil particularmente, muito rico, né? E que elas têm uma ligação com a natureza e com a sua comunidade muito grande. E normalmente isso passa por reflexões nesse âmbito do mito, da religião, né?
digamos assim, explicações transcendentes, né? Que nos fazem ver a mágica da vida, né? Não nos fazem ver a vida como uma coisa, né? Como algo puramente material a ser usufruído, mas como uma coisa mais importante, mais ampla, mais divina, né? E aí eu penso que a religião, ela tem uma ampla possibilidade, né, da gente ter essa reflexão. É claro que vão ter formas diferentes de se ver o mesmo, né, dentro das diferentes religiões, né, que temos, né, no planeta. Mas eu penso que a potencialidade está ali, né? Eu vejo, por exemplo, muitas iniciativas, né? Eu não conheço muitas religiões, né? Mas eu vejo as iniciativas, por exemplo, atuais, né, do Papa Francisco, dentro da religião cristã católica, as iniciativas do Dalai Lama, dentro da tradição budista, em que eles estão fortemente, apesar da idade e tudo mais, né, estão fortemente empenhados em nos chacoalhar, né, nos fazer refletir sobre essas relações humanas entre si, né, e entre os humanos e não humanos, né. Então eu penso que tem amplas possibilidades, sim, Luciano, e a gente tem, como eu falei, né, a perspectiva R, né, que é um desafio. Então esse R tem várias possibilidades de R, né? Tem R de rede, R de rebeldia, R de revolução, e tem um R que eu acho que para mim faz sentido atualmente, que é esse R da religação, né? De religar o material, né, o humano a um aspecto mais divino, mais mágico, né, mais transcendente. Então, agradeço a reflexão, Luciano. Podemos aprofundar essas juntos mais para frente, quem sabe, ou virtualmente, através dos Meets, né, das webconferências, aprofundar essa reflexão. Obrigado. O Luciano mandou outra questão. Ele diz: Rodolfo, tem a sensação que a ideia de sociedade sustentável não vingou e que foi sobrepuxada pela ideia de desenvolvimento sustentável. Acho que por considerarmos inevitável que o desenvolvimento econômico seja uma prioridade da nossa sociedade. Faz sentido para você essa leitura? Também é uma questão, eu precisaria refletir mais junto com vocês sobre isso, se foi sobrepujada essa ideia da sociedade sustentável, né? Eu não saberia agora, assim, no momento, ter uma reflexão sobre isso. O que eu penso é que talvez ela seja algo utópico, né? Se a gente olhar toda a história humana, né? A gente pensar que todas as sociedades serem sustentáveis, né? Nós temos algumas que se aproximam talvez disso, outras que certamente não, né? Mas que mas que eu não sei, eu não consigo pensar que ela foi sobrepujada. Talvez ela possa estar no âmbito da utopia, né? E aí, nesse âmbito da utopia, é aquilo que, para algumas pessoas, a utopia é algo nihilista, inalcançável, para outras pessoas é o que move em direção a algo, né? Algo que ainda não aconteceu, né? Um inédito, viável, né? Inédito porque não aconteceu, viável porque é possível, como já dizia o grande educador, né, Paulo Freire.
E a questão do desenvolvimento sustentável, me parece que ele tem eu acho que você colocou muito bem aqui, sabe? Você falou, você linkou o desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento econômico. Acho que uma questão que o pessoal comenta, que eu, nas minhas leituras, assim, eu vejo que comentam, é que o tripé do desenvolvimento sustentável é o ambiental, o social e o econômico. Então, a hora que esse econômico ele sobressai, como você coloca aqui, muito bem, Luciano. A hora que ele sobressai, ou seja, ele não mais faz parte do ambiente, ele não mais faz parte da sociedade, ele é um ente próprio. Aí, meu caro, não tem mais como a gente se religar, né? Não tem mais como. Né? Se a economia é o principal, né? É a única, né? A mais importante, então tudo vira coisa, né? Não tem mais o aspecto, como a gente estava discutindo até agora, conversando até agora, do transcendental, né? Da mágica, da beleza, do holístico, né? Não, só tem um aspecto econômico. Né? Então eu acho que isso daí é um ponto, né? Que a gente devia refletir como humanidade, como pessoas, e ver o que está dando certo disso e não está dando certo, né? E para quantas pessoas está dando certo e quantas não está, né? E aí ver se realmente é esse o caminho que a gente quer, né? Seria só essa questão do desenvolvimento econômico. Certamente para algumas pessoas isso faz sentido, para outras pessoas talvez não faça sentido, né? É isso, Luciano. Desculpa, não tem. A próxima pergunta é do José Mário. Ele pergunta como a educação ambiental pode contribuir para a construção da transição ecológica e agroecológica. A transição ecológica, agroecológica, ela é de fundamental importância, né? Não há. Pensa que a produção de alimentos, né? De nutrientes, portanto, precisa de uma alimentação diversificada, uma alimentação saudável, uma alimentação sem contaminantes. Eu penso que a agroecologia ela tenha um papel fundamental, né, para nos fazer refletir e agir em direção a essa segurança e soberania alimentar que é necessária para todas as sociedades. E se a educação ambiental, então, ela tem como objetivo a fazer com que o ser humano ele tenha uma atuação, né, que seja cidadã, uma atuação que seja em prol, em benefício dos seres vivos, sejam humanos, assim como não humanos, não tem como a educação ambiental estar desligada da agroecologia, no meu entender, tá? Desculpe. Não é muito dessa área, eu acho que pode falar, não, mas minha vertente de educação ambiental é outra, perfeito, sem problema. Vamos que vamos. Mas, no meu entender, são campos muito, muito juntos, né? Muito próximos e que têm uma interação muito positiva, tanto da agroecologia dentro da educação ambiental, como da educação ambiental dentro da agroecologia. A educação ambiental, ela atua através de processos, né, participativos de
conscientização mútua das pessoas sobre as questões em que vivem, né? Enfrentam, e proposições de ações locais e que vão depois redundar, obviamente, em alterações mais no âmbito global. Mas eu acho que essa potencialidade da educação ambiental em promover processos permanentes, participativos, de união entre as pessoas, entre grupos, né? Tem uma potencialidade muito grande, então, de contribuir para a transição agroecológica. Se fala também em transição ecológica, né? Eu não conheço muito esse termo, assim, conheço mais a transição agroecológica. Mas eu penso que são dois campos realmente muito, muito próximos. Parabéns pela reflexão. A próxima pergunta é do Augusto. Rodolfo, a cidade de São Carlos tem uma área de floresta ainda boa, mas a exploração imobiliária é o grande vilão. O que os gestores públicos estão fazendo para conter esse mal? Augusto, eu concordo com você. Tem uma boa quantidade de área florestada, né? Eu acho que não tanto assim, mas vamos pensar que ainda tem, assim, em comparação com outros municípios, né? E aqui a gente tem uma riqueza grande, né? Biodiversa, por conta de termos a floresta semidecídua, né? Tanto na área urbana, como a gente comentou no exemplo, assim também como nas áreas rurais do município, né? E temos também o cerrado, né? Então, uma formação florestal riquíssima, né? Então, a biodiversidade aqui do município é enorme, né? E a exploração imobiliária, ela sempre vai, né? Sempre assim, a ideia da urbanização, né? De você ter mais áreas urbanas, e aí você ter, então, essa expansão imobiliária por várias áreas, né? Que antes eram áreas nativas, ela é uma pressão muito grande mesmo, né? Tanto uma pressão social como uma pressão ambiental. E eu penso que eu não saberia te dizer assim, o que os gestores públicos estão fazendo nesse sentido, mas eu sei que existem espaços, né, em que essas questões são apresentadas e são discutidas, né, pelo menos com representantes de uma parte da sociedade, né? Fico pensando nesses órgãos ambientais, né, que fazem reuniões, né, condemnam, e que aí existe atuação. Então, por exemplo, a Associação Veredas, Caminho das Nascentes, ela tem uma atuação como representante nesses órgãos. E aí, como ela pensa, né, dentro da microbacia, nesse córrego que ela atua, ela vai estar atenta e provocando reflexões, eventualmente modificações em questões da expansão imobiliária, né, nessa microbacia. E aí são correlações mesmo que a gente tem, né, de forças e tudo mais dentro dos vários segmentos, né, da sociedade. Eu penso que você tem toda a razão em dizer isso daí, né? E penso que a questão urbana, né, da explosão urbana, ela tem bastante a ver com a questão da agroecologia que a gente comentou, né? Dessa desvalorização do meio rural, né? Que ocorre também através de um processo histórico e que a agroecologia vem para resgatar, né? Esse orgulho, essa importância,
das pessoas estarem no meio rural. Isso está fazendo com que várias pessoas urbanas vão para o meio rural, são chamados neo-rurais, né? Particularmente jovens, né? Que vão para a área rural, que conseguem a sua formação por meio de agricultoras e agricultores aqui no nosso município, que se dispõem a ensiná-los, né? Então, existe, sim, essa retomada, né, do meio rural, é algo muito importante e que vai diminuindo um pouco, né, essa questão, essa necessidade de estarmos em área urbana, isolados, e aí a gente vai caminhando para essa questão lá inicial, a primeira, né, o que nos fez separar da natureza, né, por que nós precisamos viver isolados, né, cada um no seu quadrado, né, literalmente, né, e não em comunidades mais amplas, né, mais horizontais e tudo mais. Então são reflexões importantes, sei que não, assim como as outras questões eu não respondi, né, essa também não, mas eu acho que aqui foi muito importante você ter colocado isso, né, e que acaba ligando com todas as questões anteriores. Estou tentando achar uma ligação com a questão da religião, ainda não consegui, mas deve ter também. Todas as pessoas que estão aí assistindo tentem fazer essa ligação de tudo que a gente está falando aqui. Obrigado pela questão. Essa foi nossa última dúvida. Se tiver alguma que não foi colocada no comentário, podem mandar pelo formulário. E quero agradecer a participação do Rodolfo, que está aqui conosco nessa palestra de hoje. Eu que agradeço, Gabriele, Silvia, todos vocês que possibilitaram a gente estar aqui refletindo junto. Eu penso que isso daí é uma possibilidade grande que a gente tem de pensar, né? Repensar, né? As nossas opções, né? E as nossas formas de ver o mundo, ver a nós mesmos, ver as outras pessoas, ver os outros seres e ver o mundo todo, né? Como esse planeta, né? Então, acho que esse repensar pode levar a gente a possibilidades de reencontrarmos, né? E juntos podemos agir, né? Com uma base ética, moral, que nos faz sentido. Então, agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês e até uma próxima. O formulário já está disponível na descrição do vídeo para preenchimento do certificado. Obrigada a todos que acompanharam a gente até aqui.